Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Saudações, a minha honra para você, meus amigos, meus irmãos. Como vocês estão por aí? Graças a Deus, hein? Primeiro vídeo desse ano 2026. Olha só que o Senhor Jesus já trouxe uma nova mensagem, uma instrução para mim, para você, né? Para nós perseverar na obediência e também nos ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, meus amigos, meus irmãos, feliz ano novo para você, né? Que Deus abençoe, que você tenha muita saúde, muita paz de espírito e muita unção do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo seja notória na tua vida e que você continua perseverando nesse ano 2026, não deixando de estudar a Bíblia Sagrada e não prevaricando na sua fé no nome do Senhor Jesus. Não podemos prevaricar na nossa obediência, na nossa crença e na nossa servidão de servir o Senhor Jesus. Nós somos trabalhadores do reino de Deus na terra dos viventes. Você sabia disso? Você que é um crente, você que aceitou Jesus, você tem uma reputação a zelar da sua vida de crente. Minha irmã, meu irmão? Então nós vamos falar hoje o assunto sobre prevaricação, prevaricar. Não podemos prevaricar a nossa conduta de estar caminhando com Deus, a nossa caminhada só vai terminar rumo aos céus. A nossa caminhada é rumo aos céus. E quem dá a direção é o nosso fiel amigo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nosso fiel amigo consolador, Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Ele é o nosso guia que nos conduz e faz nós lembrar de tudo que o Senhor Jesus tem ensinado. Obreiros, obreiras, pastor, missionárias, não vamos prevaricar, hein? Não vamos prevaricar. Aonde está essa palavra? Aonde está essa mensagem? Que nós não podemos prevaricar na nossa conduta de servo de Deus, de discípulo do Senhor Jesus. Não podemos prevaricar de forma nenhuma. Olha só, segunda carta do apóstolo João. São 6 versículos. Eu vou trazer para nós, tá? Vamos trazer para nós. Segunda Epístola Universal do apóstolo João. A partir do seu versículo de número 5. Nós vamos estudar sobre esse assunto. O que é uma pessoa prevaricadora? Que deixa de fazer aquilo que é o seu dever, a sua obrigação. Ele deixou de praticar, deixou de fazer. No sentido espiritual da nossa vida humana, prevaricar-se significa abandonar a sua função espiritual de zelador da palavra de Deus, de pregador do evangelho genuíno, verdadeiro. Muitos têm prevaricado na sua função, tá? E na vida nossa de cidadão comum, também muitos têm prevaricado. O judiciário tem prevaricado na sua função de juiz, de ministro. Você viu aí a confusão que está? São todos prevaricadores, prevaricaram. O profissional que prevarica, ele deixa de praticar a sua função de origem para a qual foi lhe determinado ser um servidor público, um policial, militar, civil. Ele deixou de praticar a sua função e se corrompeu, aceitou suborno, aceitou propina e não pratica aquilo que lhe é devido, deixou de praticar o que lhe é devido,
significa que ele está prevaricando na qualidade de ministro do Evangelho, como eu e muitos outros, deixou de praticar o ensino verdadeiro e começou a aceitar coisa errada e praticar coisa errada e não pratica aquilo que ele foi chamado, ele está prevaricando. Você sabia que ele é chamado de insensato, de tolo, aquele que prevarica? Ele é um tolo, ele é um insensato. E se você quer saber o que é um homem insensato, você abre a palavra, vamos estudar comigo? Lá no Salmo 53, que é uma repetição do Salmo 14. Se você pegar o Salmo 14 e o Salmo 53, nos seus primeiros versículos, ali até o versículo 6 e 7, você vai ver que o Salmo 53 é uma repetição do Salmo 14. Fala sobre o homem insensato, que é aquele sem juízo, é o tolo, que se desvia, é um desviado. Ele diz que ele não precisa de praticar o ensinamento de Deus, não precisa obedecer a Deus. Diz o insensato no seu coração, não é Deus, Deus não está vendo nada. Ele prevarica, se desvia, e aí ele já não acredita mais em Deus, que Deus é juiz, que Deus cobra. Ele é um tolo, ele é um ímpio. Ele torna-se um homem ímpio por causa dessa palavra, prevaricação. Não obedece mais a doutrina do Senhor Jesus, não pratica mais os mandamentos antigos, já deixou de praticar o evangelho, a palavra, não pratica mais. Ele estuda, ele conhece, ele sabe, mas ele diz no seu coração, não há Deus, Deus não está vendo isso não. É adultéria, prostitui, biscateia, é avarento, amante do dinheiro, ensina coisas erradas, negócio de dízimo, arrecadação financeira, que não existe mais. E ele prevaricou, ele não obedece, ele não pratica. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 7, que aquele que ouve a minha palavra e a pratica, o Senhor Jesus é considerado um homem prudente, que edifica sua casa na rocha, que é o próprio Senhor Jesus, a nossa rocha eterna. E aquele, porém, que ouve as minhas palavras, quer dizer, diz o Senhor Jesus, ouve, conhece os meus ensinamentos, mas não pratica, não coloca no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, na sua igreja, ele não pratica. O Senhor Jesus diz que ele é um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa na areia, e o primeiro vento, a primeira tempestade, a primeira provação, cai. Quer dizer, ele desvia, ele ficou desviado, porque ele construiu a sua casa, a sua fé, na areia, porque deixou de obedecer o ensinamento do Senhor Jesus, a doutrina do Senhor Jesus. Vem comigo na segunda carta do apóstolo João, e você vai entender o que eu estou dizendo. E depois vamos arrematar lá no Salmo 53, tá certo? Vem comigo nesse mistério. Prevaricação, abandonou a doutrina, não pratica mais os ensinos do Senhor Jesus. Olha o que diz, olha o que diz. Eu vou só fazer leitura e não vamos nem discorrer muita coisa não, tá certo? A própria leitura deixa a Bíblia, a única regra de fé e prática do cristão. Bíblia Sagrada fala por si mesmo. Que Deus ilumine os olhos do seu entendimento para você entender e compreender o que o Senhor Jesus quer de você, quer de mim nesse ano 2026. Que nós venhamos renovar a nossa aliança, o nosso compromisso de continuar servindo o Senhor Jesus e obedecendo seus mandamentos, a sua doutrina. Não vamos prevaricar, não. Não. Vamos perseverar em obediência à sã palavra e sã doutrina do Senhor Jesus. Doutrina significa ensinamento de um determinado mestre. E o nosso mestre chama-se Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Amém, meus irmãos? Vem comigo, segunda epístola do apóstolo João. Olha só o que ele diz.
Olha só o que ele diz. Segunda João, segunda epístola do apóstolo João, a partir do versículo de número 5. Ele só tem aqui, ele tem 13 versículos, né? Capítulo único, capítulo 1, né? E agora, Senhora, rogo-te, olha só o que ele roga. Agora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento. Não, eu estou rogando para vocês que não estou mandando como novo mandamento. Não tá, Senhora quer dizer que ele está falando sobre a igreja. A igreja é tida como, numa analogia, como a senhora, ele está chamando aqui, né? E agora, senhora eleita, senhora igreja, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos. Qual? Qual é o mandamento que desde o princípio nós tivemos? Não é novo, não. É o mesmo. Que nos amemos uns aos outros. E o amor é este. Olha só. Ele quer que nós amemos uns aos outros. E qual é o amor que ele quer que nós amemos um ao outro? Qual é o amor? Que tipo de amor é esse? E o amor é este. Que o quê? Que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento. Este é o mandamento. Como já desde do princípio ouvistes, que andeis nele. É para você andar em Deus. Andai com Deus, que é o nosso ministério, andai com Deus. Como que você vai andar nele? Obedecendo os seus mandamentos, andando segundo os seus mandamentos. Você conhece qual é os mandamentos? Você tem que andar nele, quer dizer, você tem que praticar o que os mandamentos diz que você tem que viver. Você tem que praticar. O que os mandamentos estão dizendo? Não faça isso, não faça aquilo. Então, eu não faço, porque o mandamento está dizendo para eu não fazer. E eu tenho que escrever esse mandamento na tábua do meu coração. Isto significa que eu estarei andando nele. Porque ele praticou, ele fez, ele trouxe o mandamento. Ele quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio e viveu segundo os mandamentos do Senhor Deus. Quer dizer, não é pesado, é simples e fácil de andar nele, obedecendo os seus mandamentos, tá certo? No versículo de número 7, ele diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo. Aqui ele está combatendo os enganadores. Os enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Aqui o conselho é esse. O conselho é este: olhai por vós mesmo, olha para dentro de si mesmo, olha para a sua vida, veja como você está andando, veja como está a sua conduta, olhai por vós mesmo. Para quê? Para que você tem que olhar para você mesmo? Para que não percamos o que temos ganho. Não que temos ganhado. Antes de perder o que temos ganho, por isso que você tem que olhar para a sua vida, olhar para você mesmo, para que não percamos. Você não pode perder o que você tem ganho com a sua vida, com a sua conduta. O que você ganhou de ser um servo de Deus e permanecer fiel? Você não pode perder o que você tem ganho. Recebemos um inteiro galardão. Porque senão, se você perder, olha só, olhai para vós mesmos,
para que não percamos o que temos ganho, o que temos ganhado. Antes recebemos o inteiro galardão. O que é o galardão? O galardão é a recompensa, é um prêmio por você obedecer, por você permanecer, por você olhar para você mesmo, para você não se perder a sua fé, a sua caminhada, aquilo que você tem ganho, né? Então você vai receber o inteiro galardão. Se você não olhar para você mesmo, se você não olhar para a sua conduta, se você prevaricar, se você desviar, aí você vai perder o galardão. O que é o galardão? O galardão é uma grande recompensa que o Senhor Jesus vai dar para mim, para você e para todos que perseverar na obediência. E a maior recompensa, o maior galardão, que ele fala, o inteiro galardão, é a sua salvação para a eternidade. É o maior prêmio que um ser humano ganha, pode ganhar. Ganhar o teu nome escrito no livro da vida, para o dia que você morrer, desencarnar, você não venha ser lançado no inferno. Este é o maior galardão do ser humano. O maior prêmio, a maior recompensa em perseverar, em obedecer, em aguentar as afrontas, em permanecer obediente, sendo crente honrado, que renuncia o pecado, as vaidades mundanas e obedece à doutrina do Senhor Jesus e os seus mandamentos. Por quê? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Significa que ele está desviado, que ele é um desviado, ele não persevera, ele já prevaricou na doutrina. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Por quê? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, porque ele já desviou, ele é um prevaricador. Então você não pode nem saudar ele, porque depois ele vai querer, na saudação que você sauda ele, oi, bom dia, como é que tá? Como é que não tá, meu irmão? Como é que tá aí, meu amigo? Ele já começa a puxar conversinha com você, daqui a pouco ele vai dizer que não é mais crente, que já não precisa mais guardar o mandamento, e já vai começar a querer influenciar você a abandonar e a prevaricar como ele. Ah, Deus não castiga não, aquelas conversinhas, né? Aquele nhenhenhê, aquele tititi. Por isso que você não pode nem saudar, deixa ele para lá, oh, tchau, tchau, não queira nem conversa, não queira amizade com quem prevaricou e com quem já está desviado da doutrina de Cristo. Saudar significa manter uma amizade de perto, íntima. Não é seu amigo íntimo mais. Ele pode querer influenciar você a prevaricar como ele prevaricou, né? Desviar da doutrina. As mulheres falar para você assim, ô irmã, não precisa, você pode usar maquiagem, pode pintar o cabelo, pode usar o batom, olha lá, a pastora fulana de tal. Deus não quer saber dessas coisas, não. Deus só quer o coração. Ela já prevaricou, já está desviada, né? Usando todas maquiagem mundana e com a Bíblia na mão e tudo e vai para o inferno, né? Homens corruptos, com o barrigão de fora na praia, esses obreiros e pastores mundanos, rapando a sobrancelha, pintando as unhas, né? Olha aí, homens que disse que era pastor, já prevaricou, já não guarda mais a doutrina, por isso não saudeis. Olha só, tendo muito que escrever, ele não quer escrever por tinta, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero e ter convosco, e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Amém. Agora você vai lá para o Salmo 53, olha lá a vida dos desviados, daqueles que prevaricou, olha a conduta deles, como eles vivem, como que está a situação dos prevaricadores. Olha aí, todo aquele que prevarica e não persevera na sã doutrina de Cristo, não tem a Deus,
E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém?